Olá, bem-vindos todos vocês que estão aqui, que estão chegando aí na nossa live aqui da página da Gláucia Cavalcante, nossa psicóloga e coach, que toda semana eu trago aqui uns assuntos para ela, para a gente estar trocando ideias, e o assunto de hoje, ele não se limita única e exclusivamente ao universo feminino, como a gente sempre aborda, né? Questões que são de maior interesse das mulheres. O assunto de hoje, como divulgado, é a depressão e o pedido de socorro. Semana passada a gente até já falou um pouco sobre isso, e hoje, né, um dos casos onde percebia-se que a questão da depressão era algo forte, né, na nossa personagem da semana passada, se eu não me engano, Sandra, o nome dela. E hoje a gente vai dar continuidade. Só que antes, deixa eu dar um oizinho para a Gláucia. Oi, Gláucia, tudo bom? Oi, Verinha, oi, mulheres. Estamos aqui hoje, um assunto que realmente muito impactante. Continuamos a falar sobre a depressão. E hoje muitas pessoas ficaram curiosas, né? Com o Robin Williams, lembra? Um comediante famosíssimo, ganhou vários Oscars internacionais. E agora o Whindersson, né? E várias pessoas, assim, artistas, e várias pessoas também, né? Que agora se sente protagonista também dessa história que é os vários sintomas das depressões, né? Que existem. Vamos nessa. Isso. Vamos Hoje a aprofundar. gente vai falar desse assunto novamente, porque a gente já falou diversas vezes sobre depressão aqui em nossas lives. E hoje a gente aborda esse assunto devido a um caso lamentável, triste, ocorrido no sábado, onde uma menina, uma adolescente de 17 anos, Yasmin Gabriele, ela cometeu suicídio, né, depois de passar 7 anos lutando contra a depressão. A Yasmin Gabriele pode ser que nem todo mundo conheça, mas ela é uma menina que ela ficou conhecida nacionalmente depois das aparições dela no programa do Raul Gil. Na época, ele recrutava talentos e a Yasmin apareceu lá, carismática, sorridente, né? E depois, como adolescente, ela chegou a trabalhar como assistente de palco no programa dele. E aí, infelizmente, como dito, no último domingo ela acabou decidindo por interromper, acabar com sua própria vida, né? Depois, frisando mais uma vez, de 7 anos lutando. A Yasmin perdeu a mãe dela em 2012, vítima de câncer, e alguns anos depois o irmão mais velho também veio a falecer pela mesma razão, câncer. E o que eu acho interessante do caso da Yasmin é que algumas notícias relatam que ela falava muitas vezes, né? E a família também está muito mexida com tudo isso. Alguns da família até mesmo dizem: o próximo sou eu não aguento mais, né? E aí é uma situação que chama atenção. E ela mesmo divulgou uma certa vez na rede social, dizendo que a depressão, ela divulgou no Facebook uma publicação dela dizendo assim: a depressão só é vista como doença quando a pessoa se mata. Enquanto ela está sofrendo, é só frescura e ingratidão. E aí, né, ela já falou isso nas redes sociais dela. Então, de certa forma, né, já podemos dizer, Glaucia, que ela meio que já estava anunciando, né, Ela estava. com esse tipo de comportamento, com esse tipo de fala, né? Ela já estava dando sinais, já estava pedindo, né, socorro. E as pessoas não quiseram ouvir, né, que estavam próximas dela. Esse é É, um dos pedidos de socorro, né? isso. Porque ela deixa engraçada a percepção e a capacidade dela, né? Porque é exatamente isso. Uhum, Muitas pessoas têm preconceitos, muitas pessoas falam que é frescura. Não é frescura, é uma doença, entendeu? E é uma coisa séria. Por isso que é importante a gente debater e conversar muito sobre isso, sabe? Porque não é isso. Muitas pessoas não entendem e ficam colocando que é frescura. Não, levanta esse astral. Os conselhos são péssimos, entendeu? Não é assim que você ajuda ninguém a sair da depressão. Muito pelo uhum. contrário, a depressão ela se instalou por vários e vários motivos. E muitas vezes ocorre durante a vida inteira, né? Começa na infância e às vezes muitos pais têm dificuldade também de perceber essa depressão e ela se instala a partir daí, entendeu? Se não for tomado conta disso, Isso. entendeu?
Então é Sim, interessante, porque a criança, ela não sabe falar de emoções. Então ela é, sente assim, ela coloca para dor de estômago, dor de cabeça, entendeu? Esses são uhum, os sintomas que ela está falando da depressão, só que os pais não entendem dessa forma. E quando, assim, às vezes vão para o médico, não vão para o profissional especializado, e eles também não entendem. Então a pessoa gera muita, como é que é, frustração, né? E a doença vai se propagando durante a vida com as perdas e outras questões mais. Mas ela é. começa na infância. Lógico que, por exemplo, às vezes existe a predisposição também genética, que a gente não pode tirar. Existe também as sinapses, que a gente Isso a vai gente falar. já está abordando Vai algumas falar, já vai causas, não é falar isso, sobre Glaucio? isso, a gente já está falando. Isso, não vai ter Eu me problema não. empolguei. A gente reporta já. Só fazer Já. mais um comentário aqui, dizer que você que está aí conferindo nossa live, Eligiane Gurgel está aqui participando com a gente. Ai, que bom, Podem deixar Jane. o comentário de vocês aqui embaixo, também perguntas, dúvidas Uhum. que vocês tiverem, que a gente está aqui para interagir, tá? A Elidiane até já fala algo, né, que é muito importante Aham. esse assunto. Agradecemos Muito. teu comentário e Muito também obrigada, pela Lidiane. força aí de É, estar, né, validando esse trabalho que está sendo feito aqui, de falar mais a respeito desse tema, né? eu queria De fato, fazer uma parte, porque a Eligiane eu sim, conheço há muito claro. tempo, né? No condomínio que a Olha que gente morou em legal. Sobradinho, era muito, muito legal, muito querida, e eu agradeço muito a sua participação. Também a Cristina também se comunicou essa semana, muito profundamente, querendo se comunicar. Olha, Cristina, nós estamos aqui. Estava também dando um pedido de socorro também, dizendo que está se sentindo sufocada, não está conseguindo expressar, que o marido está certo. Então, assim, que ela, uma hora ou outra, ela vai se comunicar e a gente está aqui para recebê-la, viu? E uma hora você Isso. vai se expressar e a gente está aqui, tá? Então, agradeço e vamos continuar. Muito obrigada. Se vocês quiserem deixar as perguntas, como diz a Vera, e as suas dúvidas, podem tirar. Isso. E também trazer seus casos, né, depois. Isso, com certeza. Suas histórias, né, isso. A gente tem um exemplo aqui também, a gente falou da Yasmin Gabriele, que é uma menina que por um certo momento teve aí na mídia televisiva, é uma menina que também tinha, podemos dizer que atuava também como influenciadora digital e etc., com muitos seguidores na internet, e que passava por essa situação. Mas além dela, nós temos aí relatos bem atuais de famosos como o Whindersson Nunes, O que Whindersson falou, né, Nunes. que tem sentimentos assim muito profundos, uma angústia, ele vai, faz as pessoas rirem, as pessoas riem, se sentem bem com aquilo, com o trabalho que ele realiza, mas ele depois que termina aquilo ali é uma angústia, um sentimento muito profundo. A esposa dele até chegou a dar uma parada na agenda dela também para cuidar dele, sem contar muitos outros famosos, né? A gente tem a cantora Paula Fernandes, que já passou por isso, né? Já deu um depoimento a respeito disso, que ela enfrentou no começo da carreira uma forte depressão, o DJ Alok, a própria Anitta, e também é um caso que não é tão recente, digamos assim, mas já tem alguns anos, que é o do humorista Robin Ro Williams, né? Robert Williams. Uhum. Quantos de nós não Ele era assistimos, né, muito o filme famoso, dele, muito. o da Babá e tantos outros, É quase né? perfeita, né, Babá? Quase perfeita. Isso, do Dr. É, Parkinson, né, que vai no a Sociedade hospital. dos Poetas Mortos, né? Então, Muitos, existem vários é, filmes. Muito bom muitas obras ator, interessantes, né, no cinema que ele fez. brilhante, ganhou vários Oscars. Foi muito, muita gente Isso. conhece, a gente sentiu muito impacto. Eu mesmo eu senti muito impacto, né, Vera? Ele era muito bom, muito brilhante mesmo. E as pessoas que estavam do lado dele também impactaram com aquela situação, Uhum. mas muitos falam, posso falar alguma coisa já? Claro, fica à Muitos vontade. falam assim que ele era muito brilhante, né? Mas assim, que ele tinha medos, que ele tinha questões, entendeu? E ele pagava um preço, porque ele existia também a parte interna dele, entendeu? Existia questões também mal resolvidas, existia alcoolismo também, né? Que a gente Hum, só viu o lado brilhante, né? Dele. Mas é uma pessoa, é um ser humano, né? E então assim tinha também esse lado do alcoolismo e da separação da esposa. Então, quando ele chegava em casa, então, assim, fazia humor até para tapar. E muitas pessoas, inclusive, usam isso até como uma forma de tapar aquela situação, de ir por uhum. cima daquilo. O humor é como se fosse um tapa-buracos, alguma coisa nesse nível.
Uma válvula de porque escape, né? existe Podemos uma válvula dizer. de escape. E existe também, nessa questão do Robin Williams também, eu achei muito interessante, várias assim, análises sobre isso, né, que a gente vai mais a fundo, que ele, assim, geralmente os artistas, assim como Robin Williams, É justamente essa questão. Deixa eu só colocar ela para poder a gente tá. pontuar e deixar bem claro. Ah, Eu, interessante, é. eu citei aí diversos famosos, né? Uhum. E aí, às vezes, as pessoas, até pegando um gancho do que a própria Yasmin Gabriele disse, as pessoas acham que é besteira, acham que é frescura e etc. E aí, alguns, por essas pessoas serem famosas, devem dizer, ele não tem conta para pagar, então por que tem depressão? E muitos outros comentários, né? No caso do Whindersson e do Robin Williams, pessoas que fazem os outros rirem. Isso daí já mostra para nós que ninguém está imune à depressão, né, Gláucia? Não, não tá. Porque quando você vê um famoso, você vê ele fazendo piadas ou fazendo, né, comédias, ou fazendo filmes famosos como Robin Williams, assim, tanto o Will Whindersson, que é maravilhoso também, ele faz comédia o tempo todo na internet, e também vai para o Serginho Grosman, ele está sempre fazendo comédia, e a gente não imagina o que está por Que detrás, se né? passa lá O que se dentro, né? passa lá dentro dele, né? A gente imagina que eles são perfeitos, né? E a gente, né, entendeu que como que pode ele, né? Ele tão que faz as pessoas rirem, se matar. Então as pessoas ficam um pouco impactadas, né? Entendeu? E isso acontece, né? Eles têm problemas também, né? Entendeu? E eles geralmente os artistas, os criativos, né? Eles são, né, humoristas, eles são críticos também. Eles fazem comédia, mas existe uma crítica, né? Eles querem mudar o mundo. Existe uma sensação de que vou mudar o mundo. E como, né, ninguém consegue, né? Você consegue se trabalhar e tentar controlar você, mas o mundo não muda, né? Entendeu? E quando você tem essa sensação de que você vai mudar, está entendendo? Porque a comédia tem um lado crítico também. Você pode notar que toda comédia, assim, né, na televisão, ela tem um lado crítico. Às vezes também não vai sempre para o lado da crítica, né? Mas a tendência é ir para a crítica, crítica política, crítica muito se usa aqui no Brasil, crítica política, né? Então existe muito tipo de crítica. E por quê? O comediante ele tem esse lado criativo, esse lado que quer mudar, que quer transformar. E como ele não transforma, ele fica com angústia existencial. Além de alguma outra situação, porque o Robin Williams tinha a bipolaridade. E muitos comediantes também podem ter a bipolaridade. Então, o que é a bipolaridade? Né? O transtorno de bipolaridade, que é da depressão. Em momentos você está em alta euforia, em momentos você está em alta depressão e tristeza. E você fica nesse ciclo. É muito interessante. Então, assim, muitas vezes eles se sentem excelentes ali no palco, né? E eles sentem a dor também. Em muitos momentos eles estão com a dor, mas como eles estão naquele momento, e ali é como se eles quisessem estar no palco sempre, porque ali eles estão, né, sendo o que eles queriam ser eternamente. Mas quando eles voltam para casa, eles viram um ser humano. Entendeu? É como se eles tivessem esses dois papéis dentro dele. A Nem bipolaridade tudo é é só glamour, exatamente. né? Não é só glamour. Eles têm também todas as dificuldades né, que mais de 350 milhões de pessoas têm, que é a depressão. É. Como é o caso Gláucia, da Yasmin. deixa eu só fazer um comentário aqui da Juceli, que está acompanhando a gente. Muito interessante isso que ela falou. Jocely, muito Ela bom. falou aqui, ó, eu fico muito triste porque ninguém entende a gente. A gente não tem apoio de amigos e de familiares. Isso me deixa mais para baixo ainda. Pelo visto, ela Interessante. deixa claro aqui que também está aí tendo que lutar com a depressão, né? Com a depressão. Muito interessante seu comentário, Jusceli. Realmente existe muito preconceito. As pessoas não querem aceitar, acham que é frescura. E não é uma dor, é uma doença que se instalou. Entendeu? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. E é muito bom você colocar, porque a gente está aqui para lhe ouvir mesmo e para ouvir várias pessoas, né? Porque isso acontece, pode acontecer com qualquer pessoa. Não é você a privilegiada, assim, estou entendendo o que eu quero dizer, mas assim, qualquer pessoa pode ter depressão. Porque a depressão vem de vazios existenciais, né? A depressão vem de Causas, né? situações Aponta já para nós causas. algumas causas para a gente entender, Gláucia.
Então, assim, a depressão ela é multifatorial, entendeu? A depressão, ela vem da infância, com problemas de violência doméstica, com problemas de rejeição, com problemas, entendeu? De situações de medo da infância, porque muitas crianças, elas não têm dificuldade de ficar sozinhas, né? As primeiras separações, até às vezes da própria escolinha mesmo, que sai da mãe, entendeu? Então, assim, aí pode até vir do útero também, que é aquela primeira partida, né? Que diz que o parto é difícil, né? Que aquele momento aconchegante que você sai daqui, já começa a entrar em contato com esse mundo. Então, não é só dos pais, entendeu? Existe também a questão da personalidade do ser humano, né? Não, que vai enfrentar essa vida. Então, ela tem essas separações, tem as perdas, tem as mortes, né? E às vezes a perda de um amiguinho, a perda de uma pessoa que sai. Então, todas essas perdas você vai tendo que lidar com ela. Existem também os fatores biológicos também, que a gente não pode deixar, né? Que às vezes é a falta de serotonina no cérebro, dopamina, as sinapses às vezes não se completam. Então, há uma desorganização mental também nessa questão, entendeu? Então, e isso é mais uma questão, né? E realmente as perdas, né, perda de emprego, que aí já tinha uma tendência, né? Há uma tendência já da pessoa que tinha aquela questão mal resolvida, entendeu? Então, às vezes você vê uma pessoa que, por exemplo, eu vi um caso, né, também, que a pessoa mandou vários currículos para vários lugares, um jovem adulto, terminou a faculdade, mandou vários currículos e não recebeu a proposta, né, que queria de emprego. E se suicidou. Aí você fala, como? É uma fragilidade. Aí a pessoa bota isso, o Roseli botou. É uma fragilidade enorme. Como que ele fez isso? Entendeu? Porque não sabe como é que estava lá dentro dele. Tinha questões lá, tinha um vazio maior lá dentro, que aquela situação de frustração, né, o fez fazer aquilo. Como também os adolescentes, né? Muitos adolescentes, né? Existem também as questões de bullying, que a gente não pode deixar de falar na escola, que são muito sérias, né? E a gente não sabe o grau e o nível que aquilo é feito lá, né? Existe também a forma que você interpreta a vida, a forma que você interpreta as coisas, né? As expectativas que você cria, que às vezes são muito grandes, né? Também a forma que que os seus pais lhe criaram e também como você interpretou, às vezes você foi muito mimado também, não só as questões da falta, da rejeição, mas às vezes a forma de ser muito mimado, e daí como é que vai lidar com a frustração quando cresce, né? Que seria talvez um caso desse rapaz que foi tão, né, foi tão abastecido, mas e aí lidou talvez com a frustração, ou então situações de perdas que ele não soube mais viver essa perda, mais essa situação de perda, entendeu? Então, vocês veem que são multifatoriais. Sim, existem questões religiosas. Sim, existem questões muito fortes religiosas. E a gente não pode negar, né? Porque, né, entendeu? E principalmente pessoas que viveram antepassados, e hoje também existe ainda várias, não vou falar qual, né? Nem estou aqui para julgar ninguém, nenhuma religião. Mas existem questões muito fortes que as pessoas que estão ali absorveram aquela religião de uma forma ortodoxa, muito radical, né, que tem que seguir aquilo, e quando sai daquilo, daquelas regras, existem as regras sociais, que como a pessoa interpreta, entendeu? Existem as questões filosóficas, então, assim, são multifatoriais e a gente não pode deixar de falar, né? E principalmente na criança e no adolescente, essas questões ainda, assim, por exemplo, um adolescente pode se tornar, quer dizer, uma criança pode se tornar agressiva e depois se tornar um adolescente delinquente, entendeu? E aí não é visto aquela criança na infância, né? Ela começa a ser agressiva e se ele for mais a fundo e for, né, no médico, psiquiatra e um psicólogo, eles podem descobrir que ele tem depressão. E eles não acham, não, como? Ele é muito agressivo, ele não tem tendência para depressão. Porque a pessoa vê como a depressão só naquela tendência. E a bipolaridade? Que a pessoa fica tanto alegre como triste. Então, assim, existe também muita ignorância, entendeu? Ainda existe muita ignorância. E tem que se ver isso, por isso que é importante esse debate, para a gente discutir mesmo, que vocês venham com questões mesmo, muito importante você ler, né? Então, a Ligiane também. É importante que cada vez mais a gente se coloque, se posicione, e falar da depressão é um assunto ainda tabu, que as pessoas assim, porque isso é criado uma coisa assim, um preconceito,
né? Isso mesmo que a Vera falou, e frescura, não é frescura, é uma discriminação até. Por que a pessoa não pode estar doente de depressão? É uma doença como outra qualquer. Existe mais de 350 milhões de pessoas sofrendo. Olha a Yasmin, né? E quantos na família também estão sofrendo, entendeu? E está pedindo tem esse pedido de socorro aí, né? Entendeu? Então, assim, não pode se negar que a depressão não é frescura, é uma doença. E na criança? Por que é tão importante a parte infantil né? Eu sempre coloco a parte infantil, apesar de todos esses aspectos que a gente não pode deixar de negar, uma predisposição genética, existem várias, né, questões, mas a Com infância, por certeza. que eu boto um peso a mais na infância? Porque a infância, a criança ela não sabe detectar as emoções. Entendeu? Então, assim, quem que tá ali, que tem que dar esse suporte são os adultos, é a escola, tá entendendo? É a família. Então, assim, principalmente a família, né, em primeiro lugar, e a escola também que está convivendo com aquela criança, entendeu? E muitas pessoas botam vista grossa, a criança está com dificuldade na escola, então bota como se ele fosse um incapaz, e isso vai passando para a própria criança a incapacidade, os pais também que não sabem lidar com aquela criança, às vezes estimulou, né, aquela criança assim, né, ser quieta e tal, e tem aquele comportamento, e de repente tem que mudar, ele não consegue mudar, então existe essa questão, incapaz, aquele menino ele não está entendendo, ele é um problema na família, não estuda, tá entendendo? Sempre coloca como um incapaz, um delinquente, e muitas vezes acontece isso na adolescência, assim, quando não trabalhar essa depressão, infelizmente, por isso que acontece muito. Porque tudo que se coloca debaixo do tapete vem com força total na adolescência e na vida adulta, né? E ainda mais, depois a gente vai falar, né? Não sei se eu já estou falando das crenças, né? Existem Isso é crenças justamente essa muito pergunta que eu ia te fortes. fazer, né? Visto que você Visto que você está falando dessas questões da infância, né, que a criança nessa fase, ela absorve tudo de forma muito emocional, não consegue Do racionalizar emocional. uma situação, né? Não Então, conseguem. E se os pais não têm essa percepção, né, Vera? uhum, Se os pais não isso, conseguem, assim, vivenciar e dar um suporte ali, se eles também não têm eu não vou julgá-los também, porque às vezes eles não têm essa capacidade. Então, nesses sinais que a criança já vai tomando, e depois a gente vai falando das crenças, mas é importante botar isso, nesses sinais dela se trancar, dela chorar, dela sentir dores de estômago, de cabeça, já são sinais que estão dando depressão, entendeu? Porque como ela não sabe falar, às vezes não quer ir para a escola de jeito nenhum, né? Quer ficar em casa, quer ficar no quarto trancada, não é normal. A criança ela sempre está querendo interagir com outras crianças. Então tem que ver mais detalhes sobre essa criança, o que está acontecendo com ela. Eu volto esse olhar porque a criança e depois o adolescente também, né? Lógico, uhum, criança e adolescente, porque dessa formação vai se tornar um adulto, né? isso. Não que o Glaucia, adulto não tenha cura, mas é porque isso já é uma coisa que se já deve você ser tratar bem a trabalhada. base, né, lá na frente, a situação, a tendência de complicar é menor, não é isso? Exatamente. Isso. Sim, você ia falar alguma coisa? Isso, exato. A gente tem mais um comentário aqui da Juceli. Ela diz Uhum. assim: calma, entravando a língua. Daqui a pouco a gente Normal. volta a essa questão das crenças, né? Eu acho importante a gente Coloca, é importante. responder essa pergunta Uhum. aqui da Juceli. Ela diz assim: eu sou assim, tem dia que estou bem e tem dia que quero morrer. Só falta a coragem de me matar. Por que sou assim? Ela está perguntando aqui para nós. Então, Jocely, eu sei que o É duro seu até da gente problema escutar, né, quando alguém fala isso. é duro, Jocely. Deixa eu te A falar. gente já deixa aqui registrado que a gente lamenta muito a Lamenta. situação, né, que você Isso, passa, isso. e, E né, você de não alguma forma, está só. você vai tentar responder para, de alguma forma, tentar Isso. ajudar, né? Eu quero dizer para você que você não está sozinha, sabe? Eu estou aqui, né, para ouvi-la, se você quiser falar no pessoal mais profundamente. Eu sei que sua dor é muito grande, é muito séria. Isso não é brincadeira. Se as pessoas não lhe ouvem, sabe, são ignorantes, são preconceituosas, não liga para elas. Você tem que ouvir você, sabe, falar também comigo, porque
uma questão muito séria, sabe? Eu sei o que você está sentindo. Às vezes você está bem, né? E às vezes você está mal. Isso pode ser também, pode ser uma bipolaridade, né? Porque a depressão, ela leva mais. Quando você está em depressão, assim, só a depressão, né? Ela fica mais para baixo. Você às vezes não consegue nem sair da cama. Quando você tem esse movimento de sair, é porque você pode ter a bipolaridade. Tem momentos que você está muito bem, tem momentos que você está muito mal. Então é uma questão que você tem que ser tratado isso aí, entendeu? Então, assim, seria com psicólogo, né? E pode ser comigo e com psiquiatra, porque na questão dos remédios eu não posso dar. Psicólogo não dá remédio, psicólogo Vai ouve, depender do conversa, diagnóstico, né, Gláucia? depender Se vai do ser diagnóstico. necessário Então, medicação ou não, né? aí você procura o psiquiatra para ver nessa questão, né? Como é que você está isso, para depender do diagnóstico dele mesmo, entendeu? Dessa Mas é questão possível mais sempre começar profundamente. com um atendimento psicológico, né? Você pode muito bem conversar comigo, que às vezes, de repente, não precisa ser tão, né? Se está começando, se está se instalando, a gente pode ouvir você e não chegou a ser, né? Um transtorno tão assim grande. E aí eu posso te ouvir, a gente pode conversar, né? Então, o importante agora é você saber que você não está sozinha. Eu estou aqui para te ouvir, certo? Você não está sozinha. É isso aí. E a gente pode conversar, né, Vera? Porque é um processo maior. Porque aí eu tenho que ouvir a Isso. história dela, eu tenho que saber o que está acontecendo. A gente, assim, por alto, sem a história, a gente não Seria pode dar um prognóstico. Seria até isso. imprudência da minha parte, eu não Isso, vou fazer isso. exatamente. Né? Você como um profissional que, É. né, a gente já conhece bem, não seria do seu feitio profissional, né, Uhum. falar algo sem conhecer melhor Eu tenho que saber a né? sua história. Você conte para mim no pessoal, vem no pessoal. Conte sua história. Eu estou aqui para lhe ouvir. Importante que você saiba que você não está sozinha. E não cometa nada. Converse comigo. Viu? Glaucio, a gente tem mais uma pergunta aqui. Daqui a pouco a gente retoma o nosso roteiro, né, de Tá, perguntas. não, vamos. Mas a Certo. Caroline, ou Caroline Melo, está Aham. perguntando: depressão e transtorno de ansiedade tem cura? Então, dependendo do nível que eu estou falando exatamente, porque a depressão tem um nível leve, né? O médio e o mais forte, né, o mais grave. Então, vai depender tudo do nível, viu, Caroline? Vai depender também do nível do transtorno de ansiedade que a pessoa está também, sabe? Quando ela está exacerbada, você vai sentir que você está paralisando sua vida. Então, a questão também que tem que ser trabalhada nessa questão aí para você ver o nível. A gente também tem que conversar para saber o nível, né? Porque ela quer dizer que se tem cura, né? Isso. Porque Mas dependendo da existem depressões, situação, né? É dependendo da possível ter uma situação, cura ou pode ter não? cura, pode ter cura. Dependendo da situação, pode ter cura. Eu quero ser o mais fidedigna e o mais honesta possível. Dependendo do nível que você tiver, pode ter cura. Se for bem assim no começo, entendeu? Assim, a gente pode ir trabalhando e ter cura. Se ela não tiver instalada, já instalada, entendeu? Mas assim, tudo também pode ser aliviado. Isso é independente sabe? Assim, existem depressões que elas não têm cura. Tenho que ser sincera com você. Que ela já se instalou. Está entendendo? Então, assim, a pessoa já tem um histórico, já está naquele nível, né? E tem que ser sempre tratada. Mas é tão bom, eu vi pessoas, inclusive, eu já fui para várias palestras, já vi também casos de bipolaridade, e que as pessoas falam que está sempre sendo tratadas, entendeu? Com psicólogo, psiquiatra, e elas estão vivendo uma vida muito boa, conseguem ser felizes, conseguem criar os seus filhos, conseguem ter uma vida saudável. Então, você precisa acreditar nisso, que não está, não tem cura, então, não vou fazer nada. Não, tem que fazer, tem que se cuidar. Né? É importante que você esteja se cuidando. E ela está muito feliz, sabe? Ela, no começo, ela não entendia. Ela era vista, um dos casos que eu vi, que ela era vista como uma pessoa, cheia de frescura, ninguém entendia ela no trabalho, era uma pessoa complicada, né? Um dia era agressiva, um dia era feliz, um dia era, entendeu? Então, existiam muitos transtornos dela e ela começou,
né? Existe também, né, o de borderline, existe transtorno de ansiedade, existe transtorno bipolar, e a gente tem que ver o nível de tudo isso para trabalhar, né, Vera? Importante isso. Não, importante é que você saiba que sempre você vai ser tratada, né? E se está se começando, tudo pode ser conversado e ser melhorado, e você começa a entender. Porque muito também da depressão, e a gente não falou disso, é importante, porque falamos da criança, é que muitos sentimentos, a gente falou na semana passada, muitos sentimentos não trabalhados levam à depressão. E a depressão é o último dos sentimentos, né, que se tornou e se instalou a doença, certo? Existem vários outros sentimentos que estavam gritando dentro de você e você não ouviu. E a depressão é tipo assim, me ouça. Então, às vezes, é libertador a depressão. Ela não é uma coisa, ai, é horrível, eu estou com isso. Não, às vezes é aquele grito dentro de você, diz, me ouça, agora você vai me ouvir, porque ela te paralisa para você te ouvir e se cuidar. Então, é como se, aí você vai procurar ajuda, entendeu? Muitas pessoas não procuram ajuda, tudo é frescura, tudo... Isso aí, eu tomo remedinho, eu faço isso, eu tomo... E às vezes vão para o caminho da droga, da bebida, né? E achando que aquilo vai resolver, e muito pelo contrário, né? E aquilo só exacerba. Então, é importante também você contactar, às vezes, o seu próprio sentimento, que também não é valorizado na nossa sociedade. Temos que dizer, né? Que tudo é frescura. É verdade isso, né? Então, assim, uma doença, às vezes, é considerada, não, besteira, entendeu? É tudo besteira. E aquilo vai se tornando uma doença que pode se instalar. Então, é importante se ouvir, né? As emoções. Como no caso da Sandra, que a gente viu claramente que ela não ouvia culpa, não ouvia culpa que foi passada, inclusive, era uma culpa imaginária, mas pode ser uma culpa real também, não trabalhada. Entendeu? Mas quando é passada também, e é imaginária, pode se tornar depressão do mesmo jeito que a verdadeira culpa, entendeu? A culpa que a pessoa realmente viveu uma situação de acidente, alguma coisa que, né, que aconteceu, dela estar também dirigindo embriagada. E eu ia deixar de falar uma coisa, mas eu preciso falar. Existe, que a gente começou a falar, né, os suicidas, né? E os suicidas? Não deveremos deixar de falar dos suicidas. Muitas pessoas começam na infância com acidentes pequenos, banais, e aquilo não é considerado acidente, que a criança que ela bate em todo lugar, e tudo ela se corta, e tudo ela sabe, todo aquele comportamento, e começa a adolescência também, aí ela bebe, entendeu? Bebe muito, tudo é um acidente, tudo é um acidente. Por sorte ela não morre, quase morre. Depressão. Que triste, né, Gláucia? É verdade. É. Não é verdade? Assim, as pessoas têm aquele sentimento que elas têm o quê? Vergonha. Que é uma das questões também que você colocou. O que faz, né, as pessoas sofrerem tanto e por tanto tempo sem dizer para ninguém que estão sentindo aquela dor. Interessante essa questão. É um até dos pontos que a gente vai abordar, né? Deixa eu só te colocar logo aqui o comentário da Jusceli. A Jusceli, ela está falando aqui que ela faz tratamento com psiquiátrica e psicóloga, mas ela diz que não está adiantando, a depressão dela é muito profunda e ela está com medo disso. Então, assim, respira, viu? A gente vai conversar, viu, Jusceli? Entre em contato comigo, mas respira agora. Respira. Escreve, porque também a depressão também vem dos medos, viu? É porque são... Exatamente, eu estava falando dos sentimentos. Muitos sentimentos não ouvidos viram depressão. E o medo é um grande sintoma da depressão, certo? Você tem medo de perder, você tem medo, às vezes, de viver, você tem medo de sair de casa, que às vezes, né, que é uma fobia que as pessoas acham que é besteira, entendeu? Muitos medos vão se tornando depressão, né? E aí você repete a pergunta dela exatamente, Vera, porque eu não quero fugir do assunto que você falou. Claro. Fala a pergunta do nosso roteiro ou a dela? A dela. Ela disse que a anterior... É a da Jusceli. Porque ela, na verdade, agora ela não fez necessariamente uma pergunta, né? Ela fez uma afirmação dizendo que ela percebe que não está adiantando o tratamento
e ela tem medo dessa situação, né? Mas é algo que a gente não pode, né? Mais uma vez, ressaltando que a gente não pode estar aqui fazendo um diagnóstico sem saber detalhes, né? Eu muito menos. Eu falo a gente, você. Eu preciso que você conte sua história para mim. Depois você pode chamar a Gláucia para trocar uma ideia com ela. Isso, porque aí a gente vai ver mais profunda. E eu quero te ajudar, Jocelyn, né? É muito interessante. Mas uma questão que ela colocou, e que é aquela questão que eu disse, vários sentimentos não trabalhados viram depressão. O medo é muito forte, né? O medo de perder, o medo, às vezes é avassalador, é assustador, né? Por isso que às vezes eu falo assim, escreva sobre esse medo. Porque às vezes o medo, ele toma uma proporção tão grande que ele lhe toma, né? Em vez de você conseguir controlá-lo, ele vai lhe tomando e aquilo vai se instalando uma fobia e depois uma depressão, entendeu? Porque, assim, às vezes o medo é real e ele faz tudo e é normal para lhe proteger, mas quando ele exacerba, ele vai tomando um vulto dentro de você que ele te paralisa. E se você não ouvir, e você não falar, e você não, né, não falar sobre esse medo, você não escrever sobre esse medo, ele só vai aumentando de você. Então, você tem que escrever sobre esse medo. O que é que te faz paralisar? Que medo que você tem da vida? Qual é o medo? O medo da morte? É o medo de quê? De tomar uma atitude? Que medo é esse? Porque também existe essa questão de muitas pessoas que tomam atitude do suicídio porque elas acham que vão acabar, né? Não é porque ela quer morrer, é porque ela quer acabar o sofrimento, que está muito grande, eu entendo, entendeu? E o sofrimento é uma coisa muito ruim, mas assim, então é importante você saber, porque às vezes está tendo uma confusão tão mental, e aí é preciso realmente fazer alguns exercícios para relaxamento, para até você detectar em que momento você está desse medo. Certo? Porque às vezes, como você não está se ouvindo e os pensamentos negativos vão tomando sua cabeça, e aí vem o medo, né? Vem às vezes uma culpa, então tem que saber exatamente o que é aquilo. Então, existem vários medos aí que vão lhe exacerbando e vão tomando sua vida. Então, também é importante saber que tipo de sentimento e que tipo de medo você tem. É importante. Se for o medo, se for a culpa, qual é o medo? Medo da morte? Medo de quê? Medo de perder? Medo ficar numa situação porque tem medo de perder algo, né? Ficar no emprego que não está gostando e está se sustentando porque tem medo de perder o dinheiro que está recebendo, né? Ficar num casamento que já não tem mais saída porque está com medo de como é que vai ser a vida depois disso. Existem vários medos e situações difíceis de ser resolvidas para a pessoa que está vivendo, entendeu, Vera? E mulheres, a depressão. E é importante ver esses medos, né? Muito. Então, existe... Você está vendo? A gente... Olha, se daqui a pouco entrar mais uma pessoa, ela vai falar de outra questão. Porque são vários fatores da depressão, né? E principalmente os sentimentos. Quando eles são avassaladores, eles lhe paralisam, eles estão falando alguma coisa para você, certo? Às vezes uma proteção. Ela fez mais um comentário aqui, Gláucia, dizendo que eu não entendi muito bem, mas ela disse que... entendi agora. Ela disse que tem medo de se matar, e porque ela não aguenta mais, e ela está num estágio que ela está ouvindo até vozes. Estou entendendo. É forte, eu entendo você, estou ouvindo você. São comentários que a gente vai, que especialmente você, no caso, vai assimilando isso tudo que ela está falando, né, para posteriormente trocar uma ideia mais específica, né? Você vai trocar uma ideia comigo, mas eu quero que você faça uma coisa agora, não faça nada agora. Você escreva sobre esse medo, sabe? Escreva sobre sua dor, com certeza uma dor, né, grande aí. E esse conflito que você está vivendo dentro de você. Escreva. E depois fale para mim. Isso é sério, Roseli. Entendeu? Não tome nenhuma atitude antes de falar. Jocely, né? Então, Jocely, isso é sério. Não tome nenhuma atitude antes de falar comigo. Escreva sobre isso agora, no momento. Escreva. Porque escrever vai dar uma claridade para você.
e a gente vai poder conversar, porque às vezes você fica tão confusa com os pensamentos delirantes que aí você não sabe nem o que vai falar, as palavras saem trôpega. E aí quando você escreve, vem a luz, sabe? É importante isso. Então escreva. E aí você ligue para mim depois e a gente conversa. Voltando um pouco para o nosso script, Gláucia, das questões que a gente estava falando a respeito de infância, então que crenças são essas que podem aí se instalar na infância que infelizmente mais à frente podem resultar nessa situação da depressão? Na infância existe muita questão no menino de tipo assim, homem não chora. Homem não chora. Olha a repressão. E aí os sentimentos, ele vai passando, bota por debaixo né? Debaixo do tapete. E os sentimentos, eles vão exacerbando, né? Quando você não trabalha aqueles sentimentos, né? Na menina, a menina é tipo assim, seja uma boa menina, né? Se você não fizer assim, você não vai ser uma menina boa. Você vai ser uma menina má. Ou você vai ser assim, se você não agir assim, você não é capaz, você não vai ser amada. Então, essa coisa assim, eu tenho que fazer isso para ser merecedora. Então, é muito assim, crenças distorcidas, né? Pessoas que... Ou então interpretações distorcidas daquela pessoa, entendeu? Existe também pais ignorantes, professores ignorantes. Então, tem muitas questões, né, nessa parte aí. Até o bullying mesmo, que é criado na infância, às vezes a criança acha assim, você tem uma orelha de abano, né? Que é aquele negócio que a pessoa acha que tem, e fica assim, orelha de abano, orelha de abano. Então, assim, ele é burro, né? Essa coisa que fala. Você não é burro, cada pessoa tem o seu momento, mas naquele momento os professores têm que estar de olho naquilo. Então a pessoa vai criando a crença, né? De que ela não é merecedora, de que ela é burra, de que ela que ela não vai ser amada porque ela não é boazinha, entendeu? Então existe essa coisa, o homem tem que ser macho, não chora, tem que ser forte. E às vezes não é só o homem não, viu? É a sociedade, viu, Vera? E eu vou falar rapidinho do meu caso. Assim, uma coisa comum. Perdi a minha avó com 16 anos, eu era adolescente. E eu me senti, às vezes também você cria uma própria crença para você. Eu era mais velha da família, então eu achava que eu tinha que ser muito forte. Eu não podia chorar, entendeu? E eu tinha que dar muita força para minha mãe. Então eu E ninguém guardei. te disse para fazer isso, né? Não, então assim, também é criada, né? Quem foi que falou para mim assim, não Isso. chore, seja forte? Foi eu que achei assim, minha mãe tá chorando muito, então eu tenho que ser forte, entendeu? Então eu tenho que ir lá e dar força para ela. Eu tinha 16 anos, o adolescente cria muito, né? Ele cria assim um super-herói dentro dele também, né? Uma criança assim, né? Então eu criei aquilo para mim. E só depois, né, que eu fui vivendo as situações, que eu fui vendo que os problemas que deram, né, da questão hormonal, que eu tinha uma menstruação certa, depois ficou irregular e aquilo, e depois trabalhando, né, aquilo na psicologia e, né, antes mesmo fazendo terapia, foi bom porque eu já comecei o processo bem antes, isso é muito importante que se trabalhe sempre. É muito importante fazer terapia. Eu adoro e eu acho que é bom para todo mundo porque você se descobre logo de cedo. Então foi bom para mim. E aí eu descobri que aí eu tive displasia, tive que fazer um monte de coisa, que eu guardava os sentimentos, eu não vivia o luto completamente da minha avó. Eu comecei a sonhar com minha avó o tempo todo, com minha avó. Então, ela via o tempo todo, é como se eu não aceitasse aquela perda também, entendeu? Como eu não trabalhei bem aquele luto, não fechei o luto, a minha avó ficava vindo para mim. Né? Ao mesmo tempo que eu achava bom, era um aconchego, mas assim, eu não conseguia fechar o luto, a situação. Veja bem, eu fiquei querendo dar uma de super-herói, querendo dar de forte, e eu não vivi o meu luto, entendeu? Então é importante você fechar os seus lutos. É muito difícil, mas é importante viver a fase do luto, né? Que tem a raiva, tem vários processos na fase do luto. Que é como se você não quisesse, no começo, aceitar a perda, entendeu? E quando você não trabalha, você fica com aquela situação pro resto da sua vida. Então, é muito importante fechar as suas perdas, e não são fáceis, mas é importante. Porque a vida é feita de perdas e ganhos, né? E as pessoas não são eternas, né? Felizmente. Pessoas que você ama, que você gosta, que eu tinha um aconchego muito grande com minha avó, era muito profunda para mim, eu adorava ela, eu conversava com ela, entendeu? E sempre quando você, né, tem um aconchego com alguém, um avô, uma avó, né, um tio,
uma mãe, um pai, entendeu? E também tinha aconchego com meu pai, tudo também foi uma perda para mim, mas a gente vai vendo que a vida ela tem perdas. E a gente, infelizmente, tem que viver os lutos e a gente tem que viver as perdas para a gente evoluir. A gente tem aqui, Glaucia, um outro comentário, uma observação que a Erlândia fez, Erlândia Arruda, ela fez o seguinte comentário: já sofri muito, mas Jesus me curou, ele é fiel. Ela está dando o depoimento dela aqui de que ela já passou lutou com a questão da depressão, mas a questão, nesse caso aqui dela, pelo visto que ela deixa entender, a religiosidade, né, ajudou ela nesse sentido, a espiritualidade, né? E eu quero colocar também essa questão, Vera, assim, porque eu sou psicóloga, mas eu acredito muito em Deus, independente da religião que você seguir. Eu acho que todas as religiões que levam a Deus, elas são espiritualistas, todas, entendeu? Independente, então, essa coisa de, porque fulano, a religião tal, isso aí não está comigo. Então, eu acredito muito que a fé, ela remove montanhas. E se você acredita, como acontece com você, graças a Deus você pode ser curado, sim, com a religião, a força de Deus, sabe, no seu coração, tocando você, independente, sabe, de qual religião você seguir. Mas, nesse sentido, a religião, ela te levanta, te tira debaixo sabe, das cinzas e te, né, carrega assim. Além de você, lógico, essa força também, né, você acreditar nisso, ela te eleva nessa vibração para cima, entendeu? Eu acredito, sim. Muito bom. E, Glaucia, a gente falava anteriormente da questão... Não, das crenças acho que ficou até bem claro já. Mas a gente falava da questão do sofrimento, né? Que às vezes a pessoa carrega esse sentimento negativo por muito tempo, não fala, não se abre, né? E às vezes quando vem um pedido de socorro já é quando a situação já está extrema. Então, o que acontece? Que algumas pessoas elas acabam sofrendo por tanto tempo sem falar nada. Então, elas sofrem porque elas sentem vergonha, porque elas acham que não vão ser ouvidas. Sabe, existe preconceito ainda sobre isso na família, na sociedade. Você mesmo estava falando que ainda é considerada frescura. Então, elas têm vergonha de se colocar. Também tem a questão da menos-valia, né, da autoestima muito baixa. Então, como aquela família não considera ela, que é muito importante o apoio familiar nessas horas, e muitas vezes a família é ignorante. Temos que também colocar um pouco dessa questão, que às vezes a família não tem essa percepção, então são pais que têm que trabalhar demais e não tem esse tempo. E, infelizmente, acontece com essas pessoas, que às vezes essas pessoas elas, né, ficam sofrendo caladas, assim. Tem essa questão de se considerar, né, que é besteira, frescura, é o que vai falar, o que vai dizer, o que esse sentimento é dela, não é do outro, e que não deve falar daquilo, que todo mundo vai gozar ela, inclusive, quando ela tenta falar daquela forma dela. Sem querer também, às vezes, Vera, a pessoa vem como vítima. E ela é cansativa, infelizmente, sabe? Quando a pessoa ela não consegue, quando ela está com muito baixa autoestima, às vezes ela vem como vítima. Tudo reclama, né? E aí as pessoas ficam cansadas e rejeitam ela. E aquilo também é um pedido de socorro, só que ela não está sabendo pedir, tá entendendo? Aí ela está se tornando assim muito chata, vilã, naquele tomar a energia do outro, porque ela está com baixa energia, ela está puxando, porque ela está se sufocando, ela quer puxar, entendeu? Então, assim, nesse movimento também ela não tem a consciência que ela tem que sair daquilo, né? Tem que pedir ajuda, tem que sair daquele movimento, de se superar, de se amar, de sair para aquilo de se amar, né? E também nesse movimento tem que dar pequenos passos, sabe? Se você sente, por exemplo, que sente, sofre por isso, porque acha que tem famílias muito radicais que não aceitam que você fale. Tem famílias também que não expressam sentimentos, né? Não expressam isso, tem dificuldade muito sérias, entendeu? E uma questão ou outra, tem um e depois tem outro que vai surgir a depressão ali, né? Então, assim, é muito importante verificar que aí no caso de você percebendo que essa família não tem essa percepção, procurar um amigo realmente sério, uma pessoa séria para te ouvir, entendeu? Um profissional sério, né? Que você não está sozinho, entendeu? Então, assim,
É muito essa questão da vergonha, é muito essa questão de, quem é que vai me ouvir? Sabe, o que eu sinto não tem importância, eu não valho nada, essa coisa de não merecimento, de não se achar, porque aquele sentimento bem forte. É um vazio existencial, entendeu? Dentro daquilo ali. Sabe? Para que vale? As pessoas que perdem mesmo, que elas não né? Para que vale viver, entendeu? É muito nessa questão. Eu gostava tanto daquela pessoa, no caso da perda de uma pessoa, né? De um ente querido. Eu gostava tanto de conversar com ele. Agora, nada tem sentido para mim. Quem eu vou conversar? Ela não vê saída no fundo do túnel dela. Você percebe? Vocês Uhum. percebem? Então, assim, ela, na verdade, e aí ela fica naquele sentimento, presa naquilo. Ela se fixou naquela perda, mas ela não consegue trabalhar de uma forma mais saudável. Então, quando ela não consegue, já teve o movimento daquele luto, né, e não consegue sair 1 ano, aí 2 anos, então aí está se fixando, você tem que procurar ajuda para você sair daquele movimento, né? E então essa questão, não tenha vergonha de falar, porque geralmente vem uma vergonha, vem um sentimento de menos-valia, e aí às vezes aí vai para aquele desespero último, né? Que é o que está acontecendo com o Juscelino. Então é importante que você se ouça, que você é importante, né? Que com certeza você está vendo, aí se você for dar asas àqueles pensamentos de que você não vale e tal, aí isso que vai aumentando em você, você tem que parar e dizer, eu mereço, entendeu? Tem que ser forte. Cada passo que você dê tem que ser, olha, eu mereço, eu vou conseguir sair disso, sabe? Eu vou conseguir. E ter uma mão amiga, sabe? Alguém que te ouça. Assim, é importante quem está do lado não diminuir aquela pessoa, ouvir, tá ali na mão, botar a mão naquela pessoa e dizer, eu tô aqui, sabe? Não é tipo assim, cara, sai dessa. Não, não é assim que você vai ajudar. Muitas pessoas, elas são ignorantes, sabe? Elas não sabem. Você vai sair quando é amigo, então que não está naquele mesmo nível. Então procure pessoas mais empáticas, que saibam conversar e sentir como é que você sente, para te ouvir, ou um psicólogo, um profissional que é da área, né? Importante isso. Isso. E E assim, era sim, a me conta. pergunta para a gente finalizar, né? Como lidar com a depressão é uma questão muito específica que vai de caso a caso. Mas como quem de repente está de fora pode identificar os pedidos de ajuda dessas pessoas que sofrem com a depressão? Se for os pais, perceba esse adolescente, ou essa criança mesmo, essa criança que vive batendo, que está tendo sempre briga na escola, que está tendo, ou então ela é uma menina, é uma menina, né, também muito quietinha, que não se relaciona com os outros, fica sempre no final do canto, né, a dinâmica dela de sempre ficar afastada dos amiguinhos. Perceba a professora também, que está muito aí, né? E o pai e a mãe que estão ali. Ela nunca chama as amiguinhas, né? Por que acontece? Muitas vezes a criança, ela gosta da sua cama, das suas coisas, e ela tem vontade de se relacionar com o outro, né? Então ela não vai para a casa do outro, porque tem medo de não gostar da casa do outro, do fulano, aí ela perde a oportunidade de fazer essa interação. Então é importante que por isso também tem a parte interna também da criança. Então quando ela consegue sair, né, ir para a casa do amiguinho dormir, o amiguinho ir para a casa dela, ela consegue ir evoluindo nessa trajetória. Lógico, de sabendo quem é quem, entendeu? Os pais também. Mas não deixando desse movimento dessa criança, porque muitos pais são ignorantes, não querem deixar e querem que a criança fique na casa. Então, ela tem que ter esse movimento de interação, estimular essa interação, né? Então, esse movimento é muito importante. Um adolescente que se tranca, né, muito no quarto, né, as amizades dele também, às vezes são pessoas também, tá entendendo? Com quem ele está se relacionando, pessoas também que estão naquele movimento, né, de agressividade também. A gente pensa que é só para o down, mas também agressividade, né? Pessoas que, para ter coragem, procura pessoas ali, entendeu? Adolescentes. Essas questões são muito importantes. Às vezes vem o pedido de socorro de que você menos imagina, os acidentes que acontecem com aqueles adolescentes, adultos, jovens adultos ali, muito frequentemente. Desde criança começa alguma coisinha, aí adolescente já começa. E assim, enfrenta muitos pais, né? Enfrenta muitos pais, querem brigar. Adolescente está naquela fase de ir contra, mas é muito agressivo. E quando você consegue quebrar essa barreira, ele chora, ele pega na angústia. Aí você vai ver que é a depressão que está por trás daquilo ali, entendeu? Então, muita agressividade também às vezes está por trás de lado, a depressão.
Então, muito medo, uma depressão também está velado ali. Perceba aquela pessoa. Tente dialogar com ela, que às vezes é difícil, mas você vai tentando quebrar barreiras ali, né? Se você, alguém que tenha mais proximidade com aquele adolescente, que não é uma fase fácil. É uma fase também de muitas expectativas, de muitas, né, quebra de barreiras também para chegar à vida adulta, né? Que a vida tem as fases, que também não é fácil, entendeu? As inter-relações que tem na escola, é importante perceber. E esse adulto, quando chega adulto, como é que você está? Né? Com o que você se relaciona? Como é os seus relacionamentos? Como são os seus relacionamentos? Como é o seu relacionamento com a pessoa que você se relaciona, seu marido, seu namorado, entendeu? Como é essa pessoa? O que você espera dessa pessoa? Quais são as expectativas? Quais são também as frustrações que você tem na vida? Quais são as frustrações que você tem no trabalho? Quais são as expectativas que o seu chefe tem que você não corresponde, que você se sente mal, né? Será que são expectativas demais sua ou dele? Será que você está satisfeita com o que você está fazendo? Porque tudo que eu estou falando agora, isso também pode levar à depressão, entendeu? Porque quando você está muito frustrada com as situações que você está vivendo na vida, né, e você não consegue se ouvir, isso tudo leva à depressão. Então, se ouça, veja esses movimentos, né? Pessoas que estão assim muito alegres no momento, você está muito alegre. Ai, hoje eu estou muito feliz, hoje eu vou fazer todas. Por que todas? Né? Não quero isso, quero isso, quero isso. E principalmente os jovens, né? Que existe essa coisa do jovem que quer fazer tudo, né? Que são crianças, às vezes, também que não tiveram limites, né? Na medida certa, então eles querem fazer todas. E aí, quando eles são frustrados, quando adultos, como é que eles ficam? Vejo, percebo os sinais que eles estão dando, as frustrações, né? Acha tudo ruim, ai, o mundo está péssimo, eu esperava mais, assim, sabe? Bota quando você vê ele num dia, né? Porque a bipolaridade existe muito também, está acontecendo muito. Então, por isso também estou falando, é uma das causas, né? Porque a gente depois vai ter outros, né? Porque são várias causas, viu? A depressão. Então, assim, um dia ele está muito feliz, no outro dia está muito triste também. Existe isso, né? Um dia acaba com a namorada, fica de cama, a namorada também, a menina também acaba com o namorado, fica de cama, e dias, entendeu? Perceba esse movimento de tipo assim, com as separações, com as perdas, e muito do que ele espera das expectativas, né? O que ele espera da vida que não está correspondendo, e por que tem que ter aquele movimento de tanta frustração, né? E porque uma alegria tão exacerbada num dia, uma tristeza que vai ao fundo do poço no outro dia. São vários movimentos, como também uma pessoa que é constantemente depressiva, uma pessoa que está sempre muito para baixo. Então, é sempre bom ver essa pessoa, né? Você também adulto, é bom você, no caso, você se ver, né? Lógico, procure ajuda, não fique nessa situação, sabe? Você vai ser ouvida, você merece ser ouvida, você é merecedora, você é uma pessoa importante, sim. Deus te fez para ser importante. Nós não estamos aqui por um acaso e temos uma caminhada, temos uma jornada. E isso é importante de ser vivida, entendeu? Ele não botou a gente aqui por um acaso. A gente vai ter, se você é uma pessoa que teve muitas dificuldades, você vai enfrentá-las, vai vivê-las e vai sair delas. E acredite que sempre tem alguém para te ouvir, você não está só. Não está só. Isso mesmo, né? E a gente está sempre Isso. realizando esses temas aqui para trocar ideias. Gláucia, acho que seria bom a gente dar uma encerrada mais objetiva, a gente já está com 58 minutos aí de live. Então porque hoje foi bem movimentado e eu gostei, viu? Eu agradeço vocês. A gente agradece demais. Gente, muito bom hoje, eu amei, viu? E sempre sejam assim, vocês coloquem suas histórias, né, Vera? Venham colocar suas histórias. Compartilhem com a gente no modo privado, que a gente vai trocar uma ideia. Isso e, se você permitir, a gente aborda o caso aqui, mas sem identificar detalhes a respeito da pessoa, né? Isso. Sem nome. Isso, enquanto as pessoas que estão precisando, entram no privado que eu estarei aqui. Você não Gláucia, muito obrigada. Obrigada, e qual o Vera. recadinho aí para a turma? Então, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com outras mulheres que precisam também, sabe?
perceber que o mundo não é aquela confusão mental que elas estão inseridas. Sim, nós não estamos sós, estamos juntas. E juntas somos o quê? Somos o quê? Mais fortes, quando né? você está ali numa união, a união faz a força, diz o A ditado união. também, Então, né? estamos aqui também nessa união, nessa energia para levantar, entendeu? E conte sua história, comente comigo, converse comigo, estarei aqui. Eu agradeço muito por vocês confiarem. Muito obrigada. Até mais, Cláudia. Obrigadão. Tchau, Semana velhinha. que vem a Tchau, gente mulheres. volta. A gente continua. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.